Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e neste vídeo nós vamos bater um papinho sobre os conceitos iniciais da estatística. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca Selecom no ano de 2021. O texto diz: foi realizada uma pesquisa em que se tinha o interesse de conhecer o rendimento expresso em gramas por metro quadrado de um determinado produto utilizado para impermeabilização de pisos. É correto afirmar que a variável de estudo dessa pesquisa é classificada como? Qual é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause e tente resolver. Eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a letra... Opa! Meus amigos, antes de eu trazer o gabarito, já sabe, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, estamos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Bom, o gabarito dessa questãozinha aqui, então, é a letra D. Pessoal, antes de respondermos, tá? A letra D, vamos entender o que está se passando. Bom, é importante a gente entender o seguinte, que as variáveis... Ah, professor, o que é variável? Bom, variável é tudo o que varia, tá? Então, na estatística, nosso interesse é o quê? É tudo que está variando, porque algo que é estático, para a estatística não tem interesse, tá? Então, variável é tudo que varia, certo? Bom, as variáveis, elas são classificadas em duas categorias, tá? Nós vamos ter as variáveis qualitativa e as variáveis quantitativas. Bom, como o próprio nome sugere, tá? Qualitativas está relacionado a qualidades e quantitativas está relacionado a quantidades, tá? Números, valores. Bom, vamos começar pelas qualitativas. As qualitativas, elas se subdividem em duas categorias. Nós vamos ter a nominal e também vamos ter a ordinal. Como assim, professor? Bom, eu falei para vocês que as variáveis qualitativas, elas trazem a ideia de qualidades, características, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, cor dos olhos. Cor dos olhos, nós temos azuis, verdes, castanhos, tá? Então, cor dos olhos é um exemplo. Cor dos olhos. A gente consegue classificar, tá, as variáveis, tá? Por exemplo, no caso, de acordo com a cor. Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, o outro exemplo, nós vamos ter animais. Animais. Nós temos cães, gatos, hipopótamos, girafas, enfim, pessoal. A gente consegue separar os animais, tá? De acordo com a sua espécie. Certo? Observe o seguinte, que tudo isso eu estou conseguindo classificar o quê? Tudo isso eu estou conseguindo atribuir um nome, uma característica, uma qualidade. Bom, as variáveis qualitativas, elas também podem ser ordinal. Como assim? Quando as variáveis, tá? Os nomes, existe uma sequência que precisa ser obedecida. Por exemplo, vamos pensar no ensino acadêmico. Ensino acadêmico, nós vamos ter pessoas que estão no jardim da infância. Vamos ter as pessoas que estão no ensino básico, ensino médio, na graduação, na pós-graduação. Ou seja, pessoal, a gente observa o seguinte, que uma pessoa chegar no ensino médio, ela precisa ter passado pelo jardim da infância e pelo ensino fundamental. Uma pessoa que precisa chegar no doutorado, ela precisa passar por todas as etapas anteriores. Não há a possibilidade de, por exemplo, uma criança chegar e falar assim, eu vou fazer doutorado, depois que eu fazer doutorado, eu vou fazer ensino médio. Não, existe uma sequência, tudo bem? Então, por isso que a gente consegue classificar essas características em ordem, tá? Então, a gente consegue ordenar essas características, tá? Por isso que, reforçando, então as variáveis qualitativas, ela vai ser nominal, quando a gente simplesmente atribui as características, e a ordinal, quando a gente consegue classificar numa ordem, tudo bem? Além disso, nós temos as variáveis quantitativas, a qual nós vamos ter os valores que são discretos e os valores que são contínuos. Como assim valores discretos? Valores discretos são quando os valores pulam de um número para o outro. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ou então 1,4, 1,5,
1,6. Observa o seguinte, pessoal, que esses valores estão pulando. Deixa eu só corrigir isso aqui. 1,6. Vocês observam o seguinte, ó, que daqui pulou para cá, daqui pulou para cá e daqui pulou para cá. A mesma coisa aqui, ó, de 1,4 pulou para 1,5 e de 1,5 pulou para 1,6. Bom, temos as variáveis quantitativas contínuas. Essas contínuas significa que podemos assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, um intervalo que está entre 1 e 2. Pessoal, entre 1 e 2, a gente consegue assumir 1, a gente consegue assumir também 1,1, 1,12, 1,122, 1,1224, 1,2246, ou seja, pessoal, esses valores aqui, ele vai tender ao quê? Vai tender ao infinito, porque a gente sempre consegue acrescentar um valorzinho à frente, tá? Aqui, no caso, à direita. Então, quando se pensar em valores contínuos, significa que são valores que tendem até o infinito, tudo bem? Vamos supor, se a gente for pensar num peso, numa balança. Quanto mais preciso essa balança for, mais esses valores vão se estender aonde? Para a direita. Bom, então, em resumo, é isso. Nós temos as variáveis qualitativas e quantitativas. As qualitativas se subdividem em nominal e ordinal. As quantitativas, que dá a ideia de números, valores, quantidades, elas se dividem em valores discretos e contínuos. Discretos são valores que pulam de um número para o outro, e contínuo, eles podem assumir qualquer valor, tá? À direita. Tudo bem? Bom, agora que nós sabemos disso, podemos finalmente voltar então para a questão. A questão está dizendo o seguinte, ó, foi realizada uma pesquisa em que se tinha o interesse da pesquisa é conhecer o rendimento expresso em gramas por metro quadrado. Pessoal, quando se fala em gramas, é o seguinte, quanto maior for o aparelho, a balança, né, o aparelho que vai fazer a medição, mais esses valores vão se alongar para a direita. Então, gramas, ela traz a ideia de números, eu acabei dando spoiler, gramas traz a ideia de números, quantidades, valores, e quanto mais a balança for, mais esses valores vão se alongar à direita, tudo bem? Então, isso traz a ideia do quê? De uma variável quantitativa contínua, tudo bem? Portanto, o gabarito da nossa questão número 29 é a letra D. Só que eu quero saber se vocês realmente entenderam essa explicação. Eu quero que vocês comentem aí abaixo um exemplo de variáveis qualitativa nominal, quantitativa discreta e qualitativa ordinal. Tudo bem, pessoal? Quero que vocês deem exemplos aí para mim. Bom, por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Parou por aqui? Não, por quê? Porque eu vou resolver mais exercícios. Então, nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!